Olá, boa noite, companheiros. É um prazer mais uma vez estar na vossa companhia. Hoje, a convite da Coordenação Distrital do Porto do SEN Saúde e, portanto, agradecer desde já ao professor Fernando Almeida a organização deste webinar e o convite que me fez para estar aqui presente na abertura. Nós colocamos, Coordenação Nacional da Saúde, colocamos algumas perguntas às distritais, perguntas essas para enquadrar o debate em termos políticos e para podermos tirar desse debate conclusões que venham a ser aproveitadas para o futuro. Hoje iremos ter duas perguntas principais aqui em discussão. Uma será a unidade local de saúde, parceria público-privada, entidade pública empresarial, que caminho para o Serviço Nacional de Saúde, e a outra, tendo em conta o tecido social, como poderá evoluir a saúde / Serviço Nacional de Saúde na sua região na próxima década. E por isso eu daria já a palavra ao professor Fernando Almeida, não querendo alongar-me demais, agradecer-lhe muito mais uma vez o convite que me fez para estar aqui na abertura e deixá-lo com os nossos ilustres convidados, aos quais eu, por fim, também agradeço a presença deles. Professor Fernando Almeida, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, professor António Araújo. Agradeço também a sua presença e as suas palavras de abertura desta reunião. Agradeço a todos a presença nesta reunião, os que estão em casa a ver-nos, os nossos palestrantes, os nossos convidados. Agradeço e permitam uma palavra muito especial de agradecimento, de facto, aos nossos convidados que nos vão seguramente permitir ter duas palestras de grande nível relativamente aos temas que o professor António ainda agora colocou. Esta é a nossa quarta reunião desde que fomos empossados. De facto, procuramos responder aos desafios que nos foram colocados relativamente às três questões fundamentais que nos foram colocadas e sugeriram-nos também que se poderíamos dar um contributo relativamente aos temas que hoje vão ser apresentados. Os nossos convidados são pessoas de referência na área. Permitam-me dizer ainda que o professor António Araújo, que tivemos a honra da sua presença, é o diretor nacional do SEN Saúde e, portanto, é o coordenador nacional desta temática e, portanto, é médico, professor universitário, diretor de Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar do Porto, é urologista e, portanto, é ainda o presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos e, evidentemente, nessa função também integra o Conselho Nacional e, portanto, muito obrigado por ter estado presente e passava a apresentar, então, agora os nossos outros dois convidados. Começava pelas senhoras, mais concretamente pela professora Maria Amélia Ferreira, que é minha colega de curso, licenciou-se em 78, uma das melhores alunas do meu curso. É uma pessoa que foi a primeira diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é professora catedrática, é provedora da Santa Casa da Misericórdia do Mar de Canaveses desde 2012, portanto é médica, é professora universitária, é investigadora e, além disso, eu não sabia, estive agora a ver o currículo e não sabia que de facto ganham vários prémios durante o seu percurso, nomeadamente o Prémio Educação da Fundação Calouste Gulbenkian em 2018 e em 3 de março de 2011 foi agraciada pelo Presidente da República com o grau de oficial, com o grau de grande oficial da Ordem de Mérito, o que também muito nos apraz saber. Agradeço muito a presença da professora Maria Amélia Ferreira e passava a apresentar o professor António Taveira Gomes. O professor António Taveira Gomes é médico cirurgião, professor universitário, foi diretor clínico durante alguns anos da ULS de Matosinhos, portanto, a Unidade Local de Matosinhos. É presidente do Conselho de Administração desde 2019 da ULS de Matosinhos e, portanto, desde há cerca de 2 anos, quase 2 anos e meio,
Eu tenho uma enorme experiência enquanto diretor clínico e enquanto Presidente do Conselho de Administração neste domínio relativamente a este tema, de facto, da unidade local de saúde, parceria pública ou privada, entidade pública e empresarial, qualquer, não é? Sendo que o outro tema que vai ser tratado, aliás já foi dito, mas não quero mais recordar, é este, tendo em conta o tecido social, como poderá evoluir a saúde da SNS na sua região na próxima década. Portanto, são de facto duas pessoas que seguramente sabem abordar e nos vão trazer um contributo excelente neste domínio. Apresentava ainda o professor, o Dr. Francisco Pavão, que é médico de saúde pública, que é coordenador adjunto deste SEM distrital do Porto, e seguramente estará entre nós o professor Sérgio Castedo, que é também médico e professor universitário e é investigador no IPATI. Portanto, apresentadas as pessoas, eu também sou médico e professor universitário, e apresentada, sou coordenador desta SEM distrital do Porto, e, portanto, apresentadas as pessoas, eu dava, de facto, a palavra ao Dr. Francisco Pavão, que nos vai moderar a reunião e seguramente muito bem, como também sabe fazer. Dr. Francisco Pavão, a palavra é sua. Obrigado, Sr. Professor. Viva, boa noite a todos. É um enorme prazer reunirmos de novo neste nosso Centro Distrital do Porto, desta vez com uma particularidade, aqui uma questão técnica, que não temos participantes diretamente neste Zoom, mas eu tive aqui a oportunidade de fazer um check à plataforma da rede social onde está a ser transmitido em direto, onde estavam mais de 50 pessoas, e eu ia fazer um pequeno apelo, já antes de iniciarmos a sessão, de que todos podem fazer lá as suas perguntas, deixar os seus comentários, que após a intervenção ou após as duas intervenções que iremos ter hoje sobre os temas já aqui referidos, eu irei compilá-las e então fazer as perguntas aos nossos palestrantes. E desta forma, Sr. Professor António Taveira Gomes, boa noite, Sr. Professora Maria Amélia Ferreira, um gosto de vê-la e tê-la aqui connosco, a ambos, e começaria pelo Sr. Professor António Taveira Gomes, pelo tema das ULS, PPP, EPE, qual o futuro da estrutura do Serviço Nacional de Saúde e qual o caminho que devemos tomar. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado ao professor Fernando Almeida pelo convite. Mais para a frente vamos ver se lhe devia agradecer ou não, mas de qualquer maneira tenho muito gosto em estar entre amigos, gosto em conhecer o Dr. Francisco Pavão, que não conhecia, ainda por cima sendo a saúde pública é mais uma atualidade e um gosto acrescido. Também se vai perceber ao longo do que eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Professora Amélia, com muito gosto também que a revejo aqui neste cenário, professor António Araújo, enfim, e o professor Sérgio Castedo, quer dizer mais tarde, todos amiga e amigos, e portanto é sempre mais fácil partilhar e discutir alguns assuntos num contexto como esse, ainda que haja umas dezenas ou centenas de pessoas a ver-nos de outra forma. O LS, PPP, EPE, qual é o caminho? Isso é uma boa pergunta, mas eu não sei qual é o caminho. Podemos discutir entre estas opções vários aspectos e certamente que estamos a falar de coisas diferentes, algumas interceptam-se e se calhar valia a pena esclarecer aqui dois ou três aspectos mais relacionados com o que é que isto pode significar e depois, enfim, é a propósito de alguma reflexão mais detalhada, provavelmente sobre aquela que eu conheço melhor, que é o LIS, a Unidade Local de Saúde, acabam por ficar as outras integradas nesta conversa, visto que aparecem de alguma forma ou como algum contraponto ou sobreposição. Já se vai perceber exatamente o que é que quer dizer com isso. As unidades locais de saúde surgiram, ou melhor, surgiu a Unidade Local de Saúde de Matosinhos em 1999, foi quando foi criada, e a Unidade Local de Saúde tinha como objetivo principal a integração vertical de cuidados de saúde. Portanto, estamos aqui a falar nas várias entidades à volta dos ganhos em eficiência, ao mesmo tempo que em qualidade,
tudo em eficiência, integrando e poupando circuitos e repetições de uma série de coisas relacionadas com os cuidados de saúde. Qualquer uma destas organizações, e as unidades locais de saúde são uma delas, são modelos bons ou maus, consoante aquilo que quisermos fazer deles. Portanto, o modelo não resolve o problema. Essa é a primeira coisa que eu gostava, que tenho para mim como muito clara, é que o modelo é relevante, é muito importante, mas não é decisivo. Para integrar bem cuidados de saúde, não precisamos de criar uma unidade local de saúde, ainda que isso ajude sob um conjunto de pontos de vista. Portanto, isso era a primeira coisa. A segunda coisa é que, independentemente dos modelos, conseguiram os progressos na saúde que são notáveis e podíamos ter conseguido muito mais em função do aproveitamento das oportunidades que, apesar de tudo, ainda fomos perdendo ao longo do tempo. Não conseguimos conciliar muito bem, e agora mais recentemente ainda continua a ser óbvio, não conseguimos conciliar muito bem ciência, política e cuidados de saúde. E, portanto, ainda temos muitos desafios nisto, que significa não aproveitarmos todas as oportunidades que podem decorrer daqui. E não aproveitarmos significa todos, porque todos temos muitas ou substanciais responsabilidades nisto. Também quero dizer que não tenho nenhum conflito de interesse naquilo que vou dizer em relação a este assunto, como em qualquer outro, nem tenho nenhuma outra agenda que colida com esta, e isto é perfeitamente tranquilo e transparente e não é de nenhuma forma, muito pelo contrário, qualquer crítica em relação a qualquer pessoa ou entidade, como é evidente. Muito bem. Portanto, em 1999 foi criada a primeira unidade local de saúde. E depois, em 2007, 2008, 2009, mais ou menos à volta daí, foram criadas outras 7 unidades locais de saúde. E, portanto, hoje no país há 8 unidades locais de saúde. A unidade local de saúde de Matosinhos nasceu de uma discussão com algum tempo e com algum planeamento, o que foi um bocadinho diferente das outras, que nasceram mais por algum tipo de pressão, com a reorganização ou até a construção de algumas unidades hospitalares, e em que se aproveitou a implementação do modelo para conseguir o restante daquilo que poderia ser mais convincente em relação ao investimento. As unidades locais de saúde, a partir de 2007, 2008, passaram a ter um financiamento per capita. Eu só estou a dizer assim aquelas coisas muito grandes, não vou fazer nenhuma abordagem académica, com o devido respeito, somos todos académicos ainda por cima, mas mais prática naquilo que são as frases que aparecem mais salientadas, de resto como o título deste assunto em relação ao outro, mas eu não tem nada a ver com isso, que são aquelas frases que são importantes para depois percebermos bem o modelo e porque é que ele tem fragilidades e como é que temos que aproveitar as fragilidades para criar oportunidades. Portanto, a partir de 2008 as OLS passaram a ser financiadas per capita, ou seja, são financiadas por número de habitantes que existem em cada uma delas. Neste censo que está a decorrer, Matosinhos terá perdido 6.000 habitantes, basta olhar para os preços das habitações de Matosinhos para perceber alguma deslocação das pessoas, e isso significa uns milhões de menos receita para a OLS, de forma direta. É claro que nos últimos anos começou-se a falar de custos operacionais e atualização da capita em função dos custos operacionais e até mais recentemente de custos de contexto, porque há aqui mais uma ou duas particularidades aqui em relação a este assunto. A unidade local de saúde tem um cálculo do valor per capita com uma equação com várias variáveis e, por exemplo, Matosinhos, em termos geográficos, é muito pequeno e, portanto, isso funciona contra. Nos sítios que temos uma população mais distribuída é um dado a favor, a literacia das pessoas é um dado contra, quer dizer, diminui o financiamento, ainda que a literacia aumente de alguma maneira a procura de cuidados de saúde, etc. Portanto, há aqui uma forma complexa, que aliás nunca percebemos muito bem nem de onde ela veio,
E para se perceber ainda melhor como é que depois as coisas são particulares, há que dizer também que a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que, como já se percebeu, está organizada, como todas as outras, para servir a população de uma determinada região geográfica. Esta é a única em que a região geográfica coincide com um concelho, portanto, nas outras haverá um conjunto de questões diferentes, nomeadamente porque envolvem vários concelhos e há uma negociação diferente. Mas a Unidade Local de Saúde de Matosinhos tem outra particularidade, que foi criada, como eu disse, em 99, e isso foi só 2 anos depois de ser inaugurado o Hospital Pedro Hispano, que é o hospital que substituiu o Hospital Distrital de Matosinhos e, portanto, o Hospital da OLS de Matosinhos. E esse hospital foi inaugurado 2 anos antes e foi criado como um hospital com uma resposta, quer em número de especialidades disponíveis, quer em complexidade, para Matosinhos e para a Maia, como se lembram, e, portanto, para uma população que seria de mais de 300 mil habitantes. Entretanto, foram redefinidas, sobretudo a partir do momento em que se criou a OLS, redefinidas as áreas de referenciação e o Hospital Pedro Hispano ficou a responder como segunda linha a toda a população da Póvoa de Varzim, Vila de Conde. Portanto, estão a ver que há aqui um contexto que não tem nada a ver com a Unidade Local de Saúde. Aliás, para as unidades locais de saúde, cujo financiamento era per capita, para elas não se financiarem com pessoas vindas de fora, com pagamento pela geração de GDHs, elas recebem apenas 85% desses GDH doentes que vêm de fora, ou seja, é uma espécie de desincentivar a captação de doentes de fora. Se olhar para a distribuição geográfica das ULS, veem que isso foi construído para a de Matosinhos, porque ninguém, na generalidade das outras áreas, se desloca de outros locais para aquelas áreas e, portanto, não há essa questão. Além do mais, o Hospital Pedro Hispano e a ULS de Matosinhos, portanto, foi obrigado a receber esses habitantes, esses doentes dessas regiões, e com muito gosto nosso, evidentemente, portanto, nós não escolhemos essa opção, não se entende essa questão que nos penaliza em cerca de 4 milhões de euros por ano. Portanto, verificamos que, em termos de financiamento, que aliás é uma das questões subjacentes a qualquer tipologia de organização, o que existe em comum é o subfinanciamento e mais uma ou duas questões que, se fossem resolvidas, como a autonomia, os modelos seriam muito melhores, qualquer um. A partir de 2013, a maioria dos hospitais e todas as unidades locais de saúde são entidades públicas empresariais, portanto são EPE. E o modelo EPE é um modelo de pessoa coletiva de direito público, que tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial, como é sabido, que tem uma missão que tem que ver com a saúde, que também, como é sabido, e, portanto, resulta daí um conjunto de questões e de consequências que também são bem conhecidas. Portanto, as ULS são todas EPE. Bom, há aqui esta questão das PPP, que são as parcerias público-privadas, que, tal como a primeira ULS, que é de Matosinhos, são designadas ou são planeadas, caso a caso, e são, porventura, das estruturas que mais tempo de planeamento têm, ainda que depois tenham a vantagem da implementação, da construção, quando isso existe, e de um conjunto de meios instalados no terreno, por via da vantagem da agilidade do modelo dos privados em conseguir mais rapidamente a construção, etc, etc. Eu não tenho nenhuma experiência de trabalhar em nenhuma destas unidades, mas existe um acordo, um compromisso, é desenhado um acordo entre o Ministério da Saúde e, portanto, a parte pública e o privado, que tem um conjunto de riscos partilhados, o privado aqui assume muitos riscos, e um conjunto de pressupostos, designados habitualmente de fatores críticos do sucesso, que depois serão aqueles em que também poderão ser avaliados, e que, em função daquilo que é a mais-valia que trazem a vários níveis, nomeadamente na gestão, poderão permitir ganhos para
para o Ministério da Saúde e para todos nós, não é? Para o Estado, para todos nós, como tem sido, de resto, partilhado e comunicado publicamente, ainda há dias, ainda ontem se ouvia discutir esse assunto, sobre aquilo que representou ao longo destes anos todos em que houve estas PPPs, na saúde, que ganhos é que isso pôde gerar, e até com incrementos de qualidade. É verdade que, neste contexto todo, há pressupostos e há questões, digamos, anteriores a estes modelos organizativos. Ou seja, nós temos que definir o que é que queremos em termos de saúde, temos que perceber que precisamos de promover a saúde das pessoas, que precisamos de proporcionar cuidados de saúde, que precisamos de perceber quais são os resultados em saúde que desejamos ou que ambicionamos atingir, são ganhos em valor na saúde e na vida das pessoas, se são indicadores apenas de produção, se são, bom, são um conjunto de coisas de que se ouve falar todos os dias e que servem para criar benchmark entre as instituições, e depois a gente fica a olhar para muitas coisas que se produzem e que geram um ganho que pode ser discutível. De resto, se olharmos para várias análises, nomeadamente de outros países, que aqui em termos nacionais não temos tantos números e tão bem estudados sobre isso, percebemos que duas das áreas de maior desperdício na saúde resultam exatamente do peso administrativo que ainda tem um conjunto de procedimentos, por um lado, e por outro lado, daquilo que se chama muitas vezes na linguagem anglo-saxónica de overtreatment, ou seja, nós produzimos muita coisa em termos de cuidados de saúde, mas muitas delas não criam valor nenhum em termos de saúde. Até se compararmos regiões com diferentes disponibilidade em termos de acesso de cuidado de saúde, verificamos que alguns indicadores de mortalidade são exatamente semelhantes, mas o número de casos identificados de algumas doenças são menores nas zonas em que a especialidade é mais baixa. Portanto, questiona-se se aquilo que se produz em saúde é o único, ou deve ser esse a única forma de se avaliar. Ainda há bocado estive a passar os olhos pelos indicadores que existem disponíveis por parte do Ministério da Saúde em relação às diferentes instituições, e se olharem para aquilo, mesmo os indicadores económico-financeiros, percebem quem gastou mais dinheiro em valor absoluto, quem gastou menos. Depois vão à atividade clínica e vem lá o número total de consultas, primeiras consultas, segundas, cirurgias, taxas de autorização e pouco mais. E isso significa que se fica a perceber quem gasta muito dinheiro, mas não sabemos se é bem gasto ou não, e como é que se chega depois todos os outros indicadores. Sendo que hoje é possível, enfim, com um recuo de 2 ou 3 meses ou menos, ter tudo codificado e ter acesso a um conjunto de dados muito mais ricos, sem estarmos a criar aqui novidades muito significativas. O facto de eu estar numa unidade local de saúde, claro que permitiu-me percebê-la melhor e permite procurar tirar o máximo partido do facto de ser uma unidade local de saúde. Temos um sistema informático, surpreendentemente, digo eu, com alguma ironia, único na ULS inteira, mas nem em todas as ULS isso acontece, muito menos em todo o SNS, muito menos em todo o sistema. E hoje a interoperabilidade dos vários mecanismos, dos vários sistemas de informação, ainda é um assunto de discussão, e de muita discussão. E isso gera muito desperdício e muitas dificuldades na gestão deste processo todo. Portanto, estes modelos de gestão têm as suas potencialidades, terão vantagens e riscos em relação uns aos outros, e serão modelos a discutir, são várias opções, e ainda bem que a gente tem várias opções, são modelos a discutir com um envolvimento diferente do que se tem feito agora. É preciso ouvir mais gente em cada região do país, em cada localidade onde se pretende reorganizar ou refazer a gestão das unidades de saúde que existam. É um processo que deve ser discutido, deve ser partilhado, deve ser vistas as vantagens e os inconvenientes, e em função de cada circunstância fazer a opção pelo melhor modelo, sendo que ao fazer essa opção a gente tem que esgotar o modelo e tem que contribuir para a sua melhoria.
as unidades locais de saúde foram feitas como são e poucas alterações foram feitas, e em termos de gestão praticamente nenhuma. Mudaram algumas coisas em relação àquilo que é a constituição dos conselhos de administração, para ter mais um representante na unidade local de saúde, que é o designado pela área metropolitana, o que faz sentido, mas os modelos, a gestão propriamente dita, continua a ter problemas muito significativos, e os problemas principais que o modelo PPP permite ultrapassar de alguma maneira é a questão da autonomia no processo de gestão e a disponibilidade de um conjunto de ferramentas que no modelo EPE não temos, e sobretudo depois de 2013, já antes não tínhamos, enfim, por várias vicissitudes que todos conhecem, e nesta altura nós confrontámos-nos com questões de ganhos de eficiência que são perdidos, não são ganhos nenhum de eficiência, porque não podemos fazer os investimentos que são os investimentos certos. Nós gastamos num ano ou dois mais dinheiro em externalização de alguns procedimentos do que na aquisição de um equipamento, mas não temos o dinheiro para o investimento para a aquisição de equipamento. Por exemplo, um aparelho de ressonância magnética. Para dar um exemplo assim muito básico, e mesmo na distribuição dos recursos humanos, que todos têm particularidades em termos de recrutamento, nomeadamente os médicos, nós não conseguimos substituir serviços nem refazer serviços onde se reformam várias pessoas, só com vagas carenciadas de jovens formados, que aliás nem existem em número suficiente, e qualquer outro processo de recrutamento é uma via sacra, que muitas vezes nem sequer regressa ao ponto de partida, e portanto ou melhor, regressa ao ponto de partida, porque não se faz mais nada nem se avança, e é altamente complexo, e portanto são modelos que não permitem nenhuma flexibilidade nem nenhuma gestão. Portanto, quando a gente fala neste modelo de EPE atualmente, como ele existe, nós fazemos a gestão de tudo aquilo que é possível, mas é muito complicado. Na fase da pandemia, como também é público, pôde-se fazer algumas coisas em algumas áreas, o que muito aliviou, sobretudo na questão dos recursos humanos em algumas áreas de equipamento e instalações que eram críticas, mas isso foi mercê de um conjunto de soluções de exceção, que de resto criaram também tantos problemas que ultrapassam as vantagens que a gente teve. E sobre isto, por exemplo, contrastando exatamente este modelo de entidade pública empresarial com outras opções, nós tivemos que dar aos nossos profissionais prémios de desempenho em relação a 2020, dias de tolerância pagos em horas suplementares, que em 2020, sem que nada o pagasse, a não ser parte desses prémios de desempenho, no ano de 2020 custou-nos 2 milhões de euros na ULS. Com 2 milhões de euros eu fazia investimentos, aliás, com a grande maioria dos profissionais de acordo, se lhes pusessem a questão à partida, depois de lhes puser a questão à chegada do prémio, já ninguém concordava com isso. Mas 2 milhões de financiamento para algumas das coisas que a gente tinha que fazer era absolutamente extraordinário. E, portanto, a gente ficou sem perceber porque é que estão estas decisões. A gente não tem nenhuma forma de gerir este processo. Como uma série de alterações em relação à remuneração dos recursos humanos e à forma de o fazer, à progressão nas carreiras, etc. Atenção, que eu não estou a discutir da pertinência disso acontecer. Isso é perfeitamente pertinente. Mas não há planeamento. Uma série de decisões com grandes consequências em termos de gestão sucedem ao longo do ano. De um ano que já foi planeado, porque é preciso um plano de atividades e orçamento apresentado atempadamente, e muito discutido e rediscutido, e com uma aprovação que também não compreendo, porque se aprova o plano de atividades e orçamento a permitir EBITDAs negativos até um determinado montante, quando o EBITDA permitido devia ser 0, porque o financiamento devia ser adequado para aquela que é a missão, ou então assumido que aquelas atividades não fazem parte, digamos, da carteira de atividades e da oferta que a gente tem de ter, e portanto não tem que as fazer, e neste caso não gasta dinheiro,
e se não gasta dinheiro, o financiamento, ou melhor, o orçamento, está adequado. Portanto, há aqui várias coisas que já se percebe que contrastam bastante em termos de gestão, que é porventura uma das diferenças grandes com o modelo de parceria público-privada, que é este. Claro que o modelo de parceria público-privada é muito interessante, sobretudo para o Estado e para as contas públicas, quando está associado no início a grandes investimentos. E isso aconteceu fora da saúde e também acontece na saúde, com a construção de grandes empreendimentos, grandes hospitais, e recorre-se a esse modelo, que é um modelo que eu percebo que interessa, e que nos interessa até a todos enquanto portugueses, e que seja um modelo bem elaborado, bem dimensionado, bem projetado, e que pode ter, de facto, muitas mais-valias naquilo que é proporcionar aos portugueses cuidados de saúde de que precisam, e comparativamente com os modelos que existem, com alguma vantagem também do ponto de vista económico. Claro que tem riscos, os riscos são a exploração, enfim, mais economicista, porque nenhum privado investe para não ter lucro, como é óbvio, isto também é perfeitamente compreensível. Alguma seletividade ou seleção dos doentes, enfim, um ou outro nota-se mais ou menos, mas não será essa, sobretudo, a grande questão. E, de facto, é um modelo que deu mostras de ter alguns fatores de sucesso, de facto, respondeu bem nos sítios onde foi implementado, ao que nós todos percebemos, ainda que depois seja muito avaliado em termos de produção. É claro que muitos profissionais nestes modelos queixavam-se de algumas, não das condições de trabalho, que eram condições bastante interessantes, mas do tipo de contratação, enfim, e de algumas exigências laborais que lhes eram feitas, como também é público, mas aqui o rigor da forma de gerir este processo, na maioria dos casos, esforçava com uma significativa paz em termos dos profissionais e da sua dedicação às instituições, e, portanto, não acho que tenha sido um mau modelo, mas eu estou a fazer isto um pouco como contraste daquilo que posso ou não posso fazer no contexto do modelo EPE, mais do que qualquer outra experiência que tenha, como já referi, que não tenho experiência nenhuma nesta forma de gestão, embora gostasse de ter à minha disposição algumas ferramentas de gestão para poder ganhar muito mais eficiência. Chega-se a ter salas de bloco operatórias porque não se consegue contratar assistentes operacionais. Mas isto não, por mais voltas que se dê, claro que ultrapassamos isto em 2020 por causa da pandemia, como também já referi, mas só para se perceber qual é a limitação e a grande limitação que existe aqui. É claro que as entidades públicas empresariais, com um modelo de grande autonomia e de grandes possibilidades de investimento, é um modelo que também, já experimentamos isso algumas vezes, é um modelo de grande risco de derrapagens em termos de orçamentais, e, portanto, aqui a precaução da tutela é exatamente evitar essas derrapagens orçamentais, mas é sempre aquela questão de que, se não fizermos os investimentos certos, se não tivermos a possibilidade de os fazer, nós vamos gastar mais do que aquilo que seria necessário, porque recorremos a outras alternativas e nós não podemos deixar de proporcionar às pessoas cuidados de saúde que são necessários. Quando temos picos no inverno de gripe, ou quando temos grandes questões como a Covid-19 e não temos resposta, nós simplesmente temos que ter resposta. Não ter resposta não é opção. Bem, acabou por ser opção, porque não havia outra opção em alguns sítios, como se viu, mas nós temos sempre que responder e é sempre exigido que haja resposta. Portanto, temos pessoas, temos um número excessivo de horas extraordinárias, temos sobrecarga de trabalho em relação a alguns grupos profissionais, que no outro modelo não teríamos que ter, e, portanto, teríamos melhor forma de o fazer. Também não quero dizer que não se consiga ter um ambiente dos profissionais muito profícuo e de grande colaboração no modelo do OLS, no modelo EPE, que se consegue ter, mas é muito exigente em termos da motivação e do desencadear destas possibilidades. Portanto, qualquer ideia subjacente a estes modelos percebe-se que tem
uma boa ideia, uma boa razão para o seu desenho. Alguns são preocupações mais de índole ideológica e, portanto, opções claramente ideológicas, como optar por modelo de entidade pública empresarial versus outros modelos em que haja participação de privados, como os SAs ou outros, SAs de capitais públicos exclusivamente, mas também podia ser sem ser apenas de capitais públicos, como já houve lá para trás. Bom, mas nós conseguimos conviver com estes modelos. De facto, as ferramentas e as possibilidades de gestão é que têm que ser diferentes. Portanto, não vale a pena ter boas ideias se depois não podemos praticar aquilo que resulta daí. Também não podemos, num qualquer modelo destes, que é facílimo fazê-lo, que é pegar-lhe pela parte negativa e pô-lo logo em questão e destruí-lo. Isso é facílimo de fazer em relação a muitas coisas, se calhar em relação ao PRR também é fácil fazer isso. Construir é que é difícil, e construir isto com as pessoas que são importantes neste processo ainda mais difícil poderá ser, e esse compromisso é que é decisivo na forma de organizar estas diferentes possibilidades. Portanto, se eu acho bem que em Matosinhos haja uma unidade local de saúde, acho que o modelo funciona bem, está bem implementado. Há poucos estudos, apesar de 20 anos de história, há poucos estudos, e quase todos académicos, comparando o modelo unidade local de saúde em termos de ganhos de eficiência com instituições similares que não são unidades locais de saúde. E os estudos concluem diferentes coisas consoante o sítio do estudo. Um deles compara a unidade local de saúde de Matosinhos com um hospital EPIE e um ACES da mesma região e conclui que o OLS tem muito mais ágil no circuito de doentes e tem uma maior eficiência, mesmo nos MCDTs, na informação clínica, na gestão dos casos clínicos, do que se faz. Mas outro estudo feito noutra localização prova exatamente o contrário, ou melhor, prova que não há nenhuma vantagem no modelo de unidade local de saúde. Portanto, o que eu digo é que cada um destes modelos, provavelmente Braga, que tem uma área de investigação fortíssima e é um exemplo em termos de desenvolvimento de projetos de investigação e de investimento em investigação, foi uma parceria público-privada até recentemente e não perdeu nada por causa disso. Bem, enquanto a possibilidade de autonomia para fazer muitas coisas estava a ter uma situação de vantagem, mas investigação, formação e ensino podem não ser daquelas coisas extremamente interessantes para um projeto que se dedique sobretudo a ganhos de eficiência na prestação de cuidados de saúde, mas a verdade é que tinham uma boa integração enquanto foi PPP disto, não estou a dizer que agora não a tenha, como é óbvio, mas portanto algumas das preocupações não foi por esse facto que ficou demonstrado que foi um modelo com muitas questões negativas, um modelo a ter que ser rapidamente revisto, suspenso, etc. Não me parece nada disso, do que conheço em termos de criação de centros académicos clínicos e na parceria com as instituições universitárias que se podem celebrar. Qualquer um destes modelos o pode fazer, em qualquer um deles pode haver desenvolvimento desses centros que devem ter ou que precisam ter muita autonomia em termos de investigação para conseguir financiamentos dedicados à investigação e, portanto, não estarem a competir com o financiamento das instituições de saúde enquanto prestadoras de cuidados de saúde, mas qualquer um deles funciona bem e permite que se faça isso. Por falar em investigação, ensino e formação, que é uma das condições essenciais, e até se diz numa resolução do Conselho de Ministros a propósito da criação destes centros, que é essencial para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, a verdade é que muitas vezes essa parte é esquecida e isso não tem que ver com o modelo de gestão hospitalar ou da unidade de saúde que existe, tem a ver com a necessidade de integrar isto de uma forma mais efetiva. Se olharmos para alguns documentos do que se prevê que tenhamos agora de seguida, nomeadamente, por exemplo, o plano de recuperação e resiliência fala de investigação, mas na área da reindustrialização e em relação à investigação na área da saúde, que é absolutamente essencial, nem fala nisso. Fala na eterna reforma dos cuidados de saúde primários, que é preciso fazer e continuar a fazer,
É preciso alterar muita coisa, mas depois, noutras coisas, fala-se no modelo de gestão e no investimento em gestão nas áreas hospitalares, e depois fala-se no investimento de muito dinheiro na região sul, ou na região de Lisboa, melhor dito, que é, eu ia dizer como ao costume, mas isso se calhar é uma provocação, mas enfim, façam o que for, o que entenderem, mas soa a alguma coisa daquilo que já estamos habituados, mas mal habituados, e não devia ser o caminho. Assim, do que eu tinha alinhado em termos dos conceitos principais e das coisas que são mais estruturantes, era isto. Com certeza que estou muito bem acompanhado no esclarecimento de muitos desses aspectos, que há aqui gente que diz que não, mas sabe muito mais disso do que eu. Eu não sou nenhum expert nesta matéria, como em muitas outras, e, portanto, apenas partilho aquilo que é a experiência que fui tendo ao longo deste tempo, e estarei sempre disponível para ajudar naquilo que eu possa, ainda com uma forma substancialmente modesta, para criarmos caminhos que sejam mais positivos, que gerem ganhos, que a gente também precisa de gerar ganhos, sobretudo para a saúde das pessoas. Obrigado. Sr. Professor, muito obrigado pela excelente exposição que aqui fez, que claro que é um assunto na ordem do dia, como já há muito tempo, sobretudo pelo tempo que se avizinha de novas eleições autárquicas. O distrito a região norte tem 13 ULS, se bem se estou correto, Viana do Castelo, Bragança e a ULS de Matosinhos, e há muito se fala, neste caso concreto para o distrito do Porto, haver também a ULS do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, porventura, e também do Centro Hospitalar do Médio Ave, que não Famalicão, que não pertence ao distrito do Porto, mas sim Santo Tirso. Isto são, obviamente, temas de interesse ao distrito, a quem nele pensa, a quem nele quer participar de forma ativa, civicamente ou via partidária, e por isso é que aqui o PSD faz este convite também a alguém que tenha a sua experiência hospitalar e académica e que agora dirige um conselho de administração, e por isso muito agradecemos a sua participação. No mesmo sentido, vamos agora à segunda palestra, com um tema diferente, mas que também procura incorporar aqui um tema muito pertinente para o distrito, não só para o distrito do Porto, como é óbvio, para todos os outros, e quem nos ouve pela rede social dos outros distritos, porque estão pessoas de todo o país a visualizarem esta conferência e ouvirem, e por certo que a senhora professora Maria Amélia Ferreira, também pela sua vasta experiência e até como diretora de uma faculdade de medicina que foi durante um mandato, e pela sua vasta experiência na área social, presidindo agora à provedoria da Santa Casa de Misericórdia do Mar de Canaveses e sendo candidata autárquica àquela cidade, muito nos tem para dizer sobre o tecido social do nosso distrito, porque eu isso posso confessar, sei que é uma conhecedora profunda do tecido social do nosso distrito, para não falar até de Portugal, porque o é, mas do nosso distrito, e como é que podemos incorporar isto, quais são as melhores soluções para que o CNS poderá dar, tendo em conta este tecido social que é do Distrito do Porto. Sr. Professor, tem a palavra, muito obrigado. Muito obrigada e muito boa noite a todos. E, primeiro que tudo, agradecer ao meu colega de curso e amigo, o professor Fernando Almeida, por poder estar neste webinar e pelo convite que me fez relativamente a um tema que me tem sido muito grato nos últimos anos, e decorrendo fundamentalmente também da minha, digamos, de ser médica e de estar ligada a uma instituição que presta um conjunto de cuidados às populações, portanto, num contexto social não urbano, e que tem sido extremamente gratificante em termos de perceber
digamos, as características e o modo de poder aplicar alguns destes conceitos e de prestação, digamos, da discussão da dualidade do Sistema Nacional de Saúde e, fundamentalmente, articular aquilo que é público, privado e social. Queria também cumprimentar os outros participantes que estão aqui visualmente no ecrã, o professor António Araújo, a quem já pedi informações relativamente a isto para me poder ajudar a arquitetar um programa e que ainda não recebi nada, isto aqui estou, mas sei que este tipo de webinars vão ajudar nisto, e ao Francisco Pavão, que me meteu nesta confusão de podermos estar aqui a falar e que eu acho que é muito interessante. Deixei para o último lugar o professor Taveira Gomes também bom amigo, colega e colaborador ao longo de muitos anos na Faculdade de Medicina, e que também com ele partilho muito daquilo que ele disse em termos de não sabermos qual é o modelo, de andarmos todos aqui a ver e na adequação de modelos, fundamentalmente para podermos de modo muito, digamos, consciente, prestar os melhores cuidados de saúde. É um contexto diferente aquele que o professor Taveira Gomes falou, porque está integrado, digamos, numa organização pública da prestação dos cuidados de saúde, e eu neste caso iria abordar uma área que também já foi abordada noutro webinar pelo Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa Misericórdia do Porto, no que tem a ver com a área social da prestação de cuidados de saúde e naquilo que tem muito a ver com uma prestação de cuidados de saúde num contexto social, e por isso, digamos, esta questão foi a questão que foi levantada, como é que num contexto social não urbano nós podemos melhorar esta prestação de cuidados de saúde em situações por vezes muito complexas e que se tornaram muito evidentes neste último ano e cada vez mais evidentes no decurso da pandemia de Covid e agora também na recuperação pós-Covid, e aquilo que as populações necessitaram e tiveram, de facto, apoio numa questão de proximidade. E essa proximidade foi dada ou foi assegurada por um conjunto de instituições que, no conjunto, constituem dentro do Sistema Nacional de Saúde o seu componente social. Não é antagónico, nem é, digamos, concorrente do sistema público, nem do sistema privado, mas é complementar. E eu iria falar nisso porque, estando à frente de uma Santa Casa que tem um hospital, um dos 10 hospitais que tem um acordo com o Sistema Nacional de Saúde no norte do país. O norte do país é aquele que tem a maior, digamos, neste momento, o maior volume de hospitais que trabalha dentro desta área social, articulado com as diferentes misericórdias. Digamos, este componente, este sentido de proximidade, não só a nível da instituição dos cuidados de saúde, que não são hospitais terciários, são hospitais, alguns deles já com muita diferenciação. Eu vejo, por exemplo, o Hospital de Ribadavia, que tem uma diferenciação já muito específica, outros com menos, digamos, especificidade. A questão que se enquadra aqui nesta problemática de proximidade tem muito a ver, e por isso mesmo é que assinalaram neste webinar o tecido social. Confrontamo-nos com situações que são transversais e que começam a ser transversais a todo o país, e que são equacionadas e que constituem hoje um desafio muito grande nestes modelos de prestação de cuidados de saúde. E eu aqui falava, dentro destes desafios,
um dos primeiros que está, digamos, à cabeça é o envelhecimento da população e este envelhecimento com que nós nos confrontamos em meios que são meios rurais, são pobres, empobrecidos digamos, e doentes, porque a comorbilidade é muito grande nesta população. São pobres porque, de facto, a população é pobre, isso aí também se constata muito bem com as outras, digamos, respostas que são dadas pela área social, entre as quais, por exemplo, o apoio domiciliário, os centros de dia, e também dentro desta área social, ou melhor, digamos, numa interface da área social com a área da saúde, com a área da saúde da pública, digamos, do sistema público, o que são os cuidados continuados, a rede dos cuidados continuados, longa duração, convalescença e média duração, e depois também agora a rede de cuidados paliativos, tudo isto está inserido no meio onde diferentes, digamos, onde há um outro conjunto de condicionantes que são muito relevantes e que são muito relevantes, digamos, para quem, no fundo, tem que dar estas respostas do ponto de vista das populações nos municípios, que tem a ver com muitas iniquidades de acesso nos serviços de saúde, as alterações económicas e sociais, as próprias alterações climáticas, as alterações da mobilidade. As dificuldades de mobilidade dentro das regiões tornam muito difícil o acesso e, portanto, digamos, esta prestação de cuidados de saúde ou esta possibilidade de trabalhar em proximidade é muito importante. Eu vou mostrar eu vou mostrar um exemplo, por exemplo, que foi desenvolvido pela Santa Casa Misericórdia de Mar Canaveses já desde 2014 e que tem dado tem dado um apoio grande a esta população, e depois também a necessidade de educar estas sociedades que, no fundo, a iliteracia em saúde ainda é muito grande e que nós também temos esta responsabilidade. Estamos perante, portanto, nestas regiões com uma prevalência grande de fragilidade e que complexidades associadas às dimensões física, cognitiva, social, psicológica e que tornam esta prestação de cuidados de saúde muito fragmentado, reativo, centralizado nas instalações dos hospitais e centros de saúde, que se viram que não foram suficientes para resolver muitas das situações durante o período de Covid, está baseado nos médicos, nos profissionais de saúde, centrados na doença e que se torna muito insustentável. E temos este conceito de fragilidade, ao qual se vai acrescendo outro conceito, que é o conceito de fragilidade das comunidades, com base já nessa fragilidade e que começa a ser uma preocupação de muitos governos. Isto aqui já é por mais sabido que a divulgação das comunidades saudáveis, dos municípios saudáveis, de países saudáveis, amigos do cidadão, que vão exigir a este nível a mudança do paradigma que existe a nível da prestação de cuidados de saúde como, digamos, um desafio, mas também como uma oportunidade. A estrutura da saúde pública para a ação que podemos encontrar, por exemplo, em relatórios como o Relatório Mundial de Saúde e de Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde, recomenda que para enfrentar estes desafios é necessário uma reforma sistémica da prestação de cuidados de saúde integrados. E esta integração já foi também falada a nível destas ULS, que não, digamos, nestas regiões, e que sejam centrados na saúde e não na doença, no cidadão, na família e no cuidador, com base numa equipa de saúde alargada, e aqui a saúde pública tem uma importância fundamental. Quando se falava há pouco nisso, e aqui na presença do Francisco, que é médico de saúde pública, de facto, a saúde pública, e nunca foi demonstrado tão bem como agora, a necessidade desta articulação. E, portanto, nestas parcerias que capacitam e ativam os cidadãos doentes ou não doentes nas suas redes, digamos, de sistemas de apoio, torna-se relevante também ver aquilo que se passa ao longo do mundo e a criação
discutível ou não de sistemas mais regionais, sistemas regionais de saúde, como foi, por exemplo, no caso de Singapura, para melhorarem a saúde da população e também reduzir os custos. Isto aqui é estratificando a população em áreas geográficas, em áreas e em áreas de comunidade, da comunidade. De uma maneira geral e em termos de saúde social, é importante, há aspectos que são muito importantes, que é, e que tornam, digamos, por um lado, mais, digamos, mais fácil a vida dos cidadãos e o envelhecimento, digamos, nos seus locais do domicílio e segundo, digamos, critérios de envelhecimento saudável no domicílio, fundamentalmente evitando a institucionalização. E esse aspecto é muito crítico. A institucionalização deve ser atrasada o mais possível, os cidadãos devem envelhecer nos seus locais, nas suas casas, com as suas coisas, acho que todos nós gostaríamos disso, e cada vez mais as instituições estão a ser, digamos, ocupadas por situações já de muita dependência e também cada vez mais agravadas pelas situações de saúde mental. Temos ali o professor Fernando Almeida, que com toda a certeza saberá isto bem, mas este agravamento verificou-se muito e nós temos muito essa noção nas pessoas que vivem na região norte menos urbana, decorrente muito do isolamento que estiveram sujeitas durante o ano passado e que neste momento existem problemas muito graves de saúde mental, com dificuldade de resposta a essas situações. E posso dizer que, por exemplo, já desenvolvemos um projeto relativamente a isso. E aí também concordo com o professor Taveira, que não podemos ter boas ideias e depois não conseguir fazê-las. E nesse aspecto temos feito um esforço muito grande e posso dizer que temos um modelo digamos, de saúde social muito vocacional, muito focada no envelhecimento e que tem funcionado através de projetos financiados digamos, em concursos competitivos, na medida em que não conseguimos ter apoio de outro modo relativamente a isso. Um dos aspectos, portanto, é este, evitar a institucionalização. Por outro lado, também evitar o internamento hospitalar, como quadro de internamento de idosos frágeis, em serviços, por exemplo, geriátricos. Promover o internamento hospitalar no domicílio, que é um aspecto que tem sido tentado e que já há algumas experiências, designadamente, por exemplo, no Tâmega e Sousa, e depois também a promoção de cuidados paliativos, domiciliários e um sistema integrado para cuidar destes idosos frágeis. Temos, portanto, aqui um setor social que hoje já faz bastante em áreas em que as misericórdias atuam, com uma tradição que, como já foi dito, tem mais de 500 anos. E muitos locais onde esta representação, onde o Estado tem uma representação mais ténue, as misericórdias que ali prestam serviço às populações e às pessoas que vivem nestes territórios, designadamente aqueles designados hoje de baixa densidade. E este caso é o caso da misericórdia, do qual eu sou provedora no Marco de Canaveses. É preciso, eu acho que é importante referenciar que o Secretariado Regional do Porto, só o Secretariado Regional do Porto envolve 21 misericórdias, tem cerca de 5.500 colaboradores diretos e apoia cerca de 22.600 pessoas por dia, o que é um volume muitíssimo grande dentro desta área de saúde social que se desenvolve ao norte do país. Este Secretariado Regional do Porto são as 21 misericórdias que contêm alguns dos hospitais que prestam estes cuidados de saúde e que têm esta articulação com o Serviço Nacional de Saúde, complementarmente portanto, ao trabalho, ou melhor, à resposta que é dada pelo Serviço Nacional de Saúde. As unidades de cuidados continuados, a hospitalização domiciliar e o serviço de apoio domiciliário são aspectos cruciais que dão resposta ao tecido social destas áreas.
Nesse aspecto, progressivamente foi crescendo a ideia da criação de um modelo, e com todos, digamos, os aspectos positivos e negativos do modelo, mas que nós designamos de modelo integrado de saúde social, e que foi desenvolvido pela Santa Casa Misericórdia. Eu vou dizer agora o exemplo prático daquilo que nós fizemos, que foi aplicado ao envelhecimento. Aquilo que foi feito, e foi feito desde 2014, foi criar um serviço móvel de saúde, financiado inicialmente com um destes apoios do BPI Séniores, que nos permitiu adquirir uma viatura, e que, com os profissionais da Misericórdia, entre os quais enfermeira, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, farmacêutica, também com o apoio dos clínicos dos clínicos da Misericórdia, conseguimos desenvolver uma estrutura nas diferentes freguesias do concelho do Marco de Canaveses, em que os idosos isolados, sem, digamos, com patologia associada, sem retaguarda familiar, eram referenciados através das juntas de freguesia. Portanto, o tecido digamos, muito personalizado a nível das freguesias, veiculava e referenciavam os idosos para este serviço móvel de saúde, onde era semanalmente, ou digamos, com a frequência necessária, era dada esse apoio às vezes tão simples, que não era o serviço de apoio domiciliário, de levar alimentação ou de cuidar da higiene, porque esse era feito através de outras instituições, mas é um apoio do ponto de vista clínico, do ponto de vista da enfermagem, do ponto de vista da organização terapêutica, promovendo a promoção, digamos, a adesão, promovendo a adesão terapêutica, e isso foi feito num primeiro ano com este apoio, num segundo ano com o apoio da Junta de Freguesia, e a partir daí fomos conseguindo financiamento e fomos melhorando, digamos, acrescentando mais a este serviço móvel de saúde, conseguindo nos últimos 2 anos o apoio da fisioterapia no domicílio, que é um outro projeto que está adequado, que digamos que está apenso a este projeto, a fisioterapia no domicílio. Com um outro projeto da Fundação Calouste Gulbenkian, começamos a fazer uma intervenção não farmacológica no envelhecimento, com uma associação com a Escola Profissional da Agricultura do Marco, e fizemos alguma coisa muito interessante, que depois tivemos que parar por causa da pandemia, que são os banhos de floresta. Os banhos de floresta, onde os idosos que toda a sua vida viveram no campo acabam por fazer as suas visitas à floresta e contactam com a natureza e contactam com a criação, digamos, com a manutenção daquela vida a que estavam habituados, isto aqui tudo coordenado, digamos, do ponto de vista neuropsicológico. Digamos, este projeto é um projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, e que tem muito a ver com, ou melhor, também temos, digamos, coordenado também com um grupo da Holanda, onde existem as quintas terapêuticas para os doentes, digamos, para a recuperação digamos, da reserva cognitiva nos doentes com Alzheimer, e muitos destes nossos idosos já começam a ter uma quebra da sua reserva cognitiva. E agora, em 2020, o início de um outro conjunto de atividades para esta população, que foi feita com a atribuição de um conjunto de bolsas de consultas de especialidade, devido e com a justificação clara dos atrasos decorrentes do acesso às consultas destes idosos no período de pandemia, e a instituição da teleconsulta no Hospital do Marco. Portanto, temos ou por teleconsulta ou ao domicílio as consultas de especialidade, ou na própria Misericórdia temos digamos, esse projeto, que também já foi complementado com um outro projeto de estimulação cognitiva, naqueles idosos que necessitam desta estimulação cognitiva. Hoje estamos a concorrer a um outro projeto em que já se adiciona a isto
o apoio para a saúde mental com o apoio dos psiquiatras que temos na Santa Casa de Misericórdia. Isto tudo constitui, digamos, tudo isto não são projetos avulsos, portanto, já desde 2014 que já criámos uma sustentabilidade para o seu funcionamento. Está associado ao financiamento também do Serviço do Sistema Nacional de Saúde, naquele conjunto de protocolos de colaboração, mas neste caso é para consultas e para cirurgia que, digamos, que dá um apoio em proximidade muito grande a estas, digamos, a estas populações, embora seja insuficiente e temos, digamos que estamos a tentar conseguir um aumento digamos, deste financiamento. São populações muito pobres. Por outro lado, também com os cuidados continuados, com a Rede Nacional de Cuidados Continuados, com os gravíssimos problemas que neste momento estão decorrentes do financiamento e do hipofinanciamento da Rede dos Cuidados Continuados, fundamentalmente dos de longa duração, e para unidades com um número reduzido digamos, de camas, este déficit, o déficit é muito grande e, portanto, é muito complexo e está a ser negociado, digamos, algum aumento relativamente a isso, mas não, assim, temos que ver que mais de 90% dos cuidados continuados estão a cargo do setor social. E neste tecido social, fora dos grandes centros, de facto tem funcionado e tem funcionado bem, dando apoio a situações, digamos, muito, muito relevantes. E, portanto, este sistema, no fundo, seria um sistema integrado de cuidados de saúde social. Neste caso, eu mostrei o caso do envelhecimento em que temos esta experiência, mas que poderá conduzir com toda a discussão que possamos levar a isto a um sistema regional de saúde muito integrado, que se torna muito relevante na medida em que há características próprias das regiões. Estas instituições sociais que estão nas diferentes regiões têm um conhecimento profundo do tecido social e das necessidades, digamos, personalizadas neste campo, e apresenta-se assim, portanto, é um conjunto de ações importantes para, digamos, avançar com uma localização global do Sistema Nacional de Saúde nos municípios ou em grupos de municípios, com uma elaboração de planos de saúde locais em parceria com o Governo e com a Direção-Geral de Saúde para promoção e prevenção com o objetivo de melhoria da saúde nos municípios. Aumentar também a prestação de cuidados de saúde de proximidade para a população em situações vulneráveis e com fragilidade, preferencialmente no domicílio. Garantir acesso a serviços de saúde de qualidade através da gestão do ACES, privilegiar inicialmente os cuidados primários, cuidados continuados de fim de vida e posteriormente também os cuidados hospitalares, e promover também a cooperação nacional e internacional em saúde com parcerias com as universidades, centros de investigação nacionais e internacionais. O professor Taveira falou nisso muito bem relativamente também a esta necessidade, e nós, por exemplo, temos a possibilidade de, nesta misericórdia, podermos receber estudantes e, inclusivamente, utilizar os dados que estão a ser desenvolvidos e recolhidos por estes projetos, que no fundo são projetos de prestação de cuidados de saúde e que estão a ser utilizados, por exemplo, para a elaboração de trabalhos e para a elaboração de teses de doutoramento, para a utilização, digamos, deste material que possa ter a visibilidade e a análise, digamos, destes dados de um modo geral. Temos, portanto, como digamos, grandes próximos passos, uma generalização do internamento no domicílio, a abertura do hospital à comunidade, e dos pequenos hospitais que temos, digamos, ligados ao setor social, pequenos e grandes hospitais já também, que já têm algo da diferenciação grande. A criação de uma rede de controle das doenças crónicas e a domiciliação e cuidados continuados e paliativos no domicílio. É uma situação que, tendo-se agravado com a pandemia, tornou-se também muito, digamos, muito
evidente a sua adequação nestas regiões onde o tecido social, vocês desculpem, onde o tecido social tem estas, digamos, tem estas características de empobrecimento. Nós sabemos que a pobreza é algo que está muito equacionado nestas populações e, fundamentalmente, a necessidade de proximidade e a necessidade de resposta em proximidade é muito grande. E articulando o setor público com o setor privado, com o setor social e também, inclusivamente, com parcerias com o setor privado, acho que conseguimos uma complementaridade grande e que nos poderá ajudar muito a colmatar esta necessidade das nossas populações em termos de saúde, que são cruciais porque se torna muito evidente a necessidade de criar o bem-estar e de manter as pessoas e manter os nossos cidadãos nos seus locais com saúde e que, fundamentalmente com segurança. Acho que tudo isto é muito importante na medida em que esta segurança é-lhes devida em termos da sua vida e em termos daquilo que eles contribuíram para as sociedades. E é este fator que é muito importante. Evidentemente que a articulação com o setor público é fundamental. Nós temos conseguido uma boa articulação com o setor público quando há necessidade, por exemplo, quando este sistema móvel de saúde identifica necessidades e há possibilidade de referenciação mais rápida, por exemplo, para o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa ou para os próprios centros de saúde, e esta articulação com os colegas é importante. Também isto aqui não deverá ser conseguido porque a provedora da Santa Casa Misericórdia Marco Canaveses é médica e consegue perceber bem esta situação. Eu acho que isto é um desígnio que deve ser defendido para todas as instituições, porque nem todas as misericórdias têm provedores médicos e nem todas as instituições, como seja, por exemplo, os lares que estão ligados às misericórdias, não são instituições de saúde e viu-se o problema que surgiu em muitas que não tinham este apoio e nós não podemos deixar os nossos cidadãos estar, digamos, nesta situação. E podemos ver que, por exemplo, neste ano de pandemia, mesmo assim o nível, por exemplo, as percentagens de mortes nos lares das misericórdias foi muito inferior àquele de todos os outros, porque a formatação das pessoas para este serviço social é importante. Se a isto juntarmos o setor da saúde com qualidade, eu penso que conseguimos dar uma resposta muito positiva em situações de grande fragilidade das comunidades. E não tenham dúvida que estamos numa situação de muita fragilidade económica, social, porque estas comunidades estão muito empobrecidas e é essa percepção que nós temos enquanto dirigentes de sociedades que lidam com as comunidades mais frágeis. Portanto, também daqui não há nenhum modelo que nos possa responder a tudo, como falou também o professor Taveira Gomes, mas temos o esforço e temos a demonstração de uma série de procedimentos que conseguem dar resposta a problemas concretos da população, mas que continuadamente estão dependentes de financiamento que nós não sabemos se vamos ter ou se não vamos ter, ou se vamos ter que cessar esse financiamento. E esse aspecto de sustentabilidade é um aspecto que é muito dramático em relação digamos, ao setor social da saúde. Este aspecto já foi equacionado pelo professor António Tavares e todos nós sentimos muito isso, que a sustentabilidade ou a falta dessa sustentabilidade ou o risco de falta da sustentabilidade acaba por causar, acaba por impedir o desenvolvimento mais adequado desta prestação de cuidados de saúde.
E, portanto... Força, professor, termine. Não, está tudo bem. Portanto, estou disponível para questões que queiram levantar. Muito obrigado pela palestra que aqui nos foi dada pela sua professora e por tão bem trazer exemplos de uma realidade que por vezes é desconhecida e não nos deixa de causar, porventura, alguma impressão ou sentido de responsabilidade, aquilo que disse e bem, de que o Grupo das Misericórdias, só na região do Porto, Grande Porto, obviamente, foi isso que disse, apoiam mais de 22 mil pessoas por dia. Isso é extraordinário e, obviamente, para tanto o setor da saúde, que não é, que está obviamente ligado ao setor social, nos obriga aqui a grandes reflexões. Mas ficou patente pelas duas palestras de que aquilo que necessitamos é inovar no sentido de não fecharmos em fronteiras ou em redomas e de sabermos que não há um melhor de dois mundos e que precisamos de fazer, se calhar, aqui uma integração daquilo que já existe, seja na parte das instituições, nos seus diferentes modelos, não há o melhor do meu LS, do meu PE ou de uma PPP, não obstante até o relatório que há poucos dias saiu do Tribunal de Contas e que vinha dizer e referir que as PPP contribuíram para uma poupança de cerca de 200 milhões de euros, mas, e bem, o Sr. Professor António Tavera Gomes disse que também haveria outros indicadores e outros cuidados a ter na leitura desses relatórios. Por outro lado, o setor social, que aqui foi bem referido e que já respondeu a uma das perguntas dos nossos companheiros e espectadores que nos estão a acompanhar, do Domingos Nascimento, que perguntava se o nosso sistema de saúde deveria evoluir para um sistema integrado, onde a rede de cuidados e as IPSS, ou seja, o cidadão que tem uma participação cívica em associações, nas Santas Casas de Misericórdia e outras, em organizações não governamentais, deveriam ser responsabilizados por uma resposta e integrados neste tipo de resposta social e de saúde. E a sua professora, obviamente, já o respondeu, não é? Durante a sua intervenção e sublinhou muito bem numa das partes em que reforçou essa necessidade do Ministério da Saúde e do Ministério da Segurança Social olharem para o que já existe no terreno. Isso é inedubitável. Francisco, deixe-me só dizer Com uma certeza, coisa. Força. É fundamental nesse aspecto. Eu lembro-me sempre, e nós somos todos universitários, assim, e formamos médicos, e o Ministério da Saúde não se entende, ou entende-se mal, ou entende-se pouco, ou tem sempre estas crises com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Nós estamos a formar os médicos para servir o Ministério da Saúde e depois não conseguimos articular. Aqui acontece a mesma coisa entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, certo? Porque tem partes, digamos, o financiamento deveria ser um financiamento conjunto e é muito complicado na medida em que o Ministério da Solidariedade, digamos, e Ação Social financia parte que também tem a ver com a saúde e que depois a saúde não acha que tem que financiar. E vocês vejam uma coisa que, por exemplo, a nível dos cuidados continuados, de longa duração, o financiamento por dia por doente é 62,25 €, com todos, digamos, doentes altamente, digamos, complexos. Não há instituição que aguente. Nós, por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia, Marco Canaveses, temos digamos, um déficit no final do ano de quase 70 mil €. Conseguimos sobreviver a isso porque no hospital ainda conseguimos ter alguma digamos, alguma rentabilidade. E, portanto, era muito importante, é evidente que eu não estou a falar de ter um único Ministério da Saúde e da Segurança Social, porque isso seria um caos completo, dado o volume e digamos, que iria cair sobre isso, mas teríamos que pensar numa articulação em que provavelmente seria Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade e Ação Social, Ministério do Trabalho. Porque depois também temos todos os trabalhadores e temos toda esta situação. Durante este período... Diga, professor, desculpe. Não, e então aí teríamos criado de facto uma rede em que a ação social e a saúde nesta área poderiam
partilhar recursos e podiam fundamentalmente diminuir as despesas e melhor servir aqueles que dela dependem. Sem dúvida, e algumas vozes do Partido Social Democrata já durante este período da pandemia vieram demonstrar a necessidade, porventura, de existir uma Secretaria de Estado conjunta e que articulasse o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, exatamente para não ser um silo único, porque seria um descalabro quase, mas que pudesse conjugar essas duas vertentes. Sim. E seria essencial. Eu também reti uma coisa interessante que disse, obviamente que dava para outro tipo de discussão. Nós já tivemos aqui na última conferência o Dr. Rui Cernadas, que dirigiu e teve um papel importante durante muitos anos na Administração Regional de Saúde do Norte, e falou-se muito disto, de um sistema regional de saúde e dos papéis das ARS. E a sua professora falou sobre isto e obviamente também falou da articulação da saúde pública nisto. Eu, sendo médico de saúde pública, especialista, e tendo feito a minha formação a norte, desde há uns anos esta parte tinha defendido que a saúde pública não deveria estar dividida em pequenas unidades como está, e que deveria existir uma mega unidade de saúde pública regional e que depois derivava rapidamente para estudar a população, e que, quando necessário para fazer as suas competências e os seus trabalhos diários, que obviamente como todas as especialidades têm, poderia utilizá-la não só com os médicos de saúde pública, mas com os outros profissionais. E isso daria aqui para outra discussão. Mas eu aproveitava Mas isso era muito a opinião do Dr. Rui Cernadas relativamente a sim, isso. Sim, sim. Isso é a opinião dele. Pois. E vai ao encontro de outras opiniões que aqui já foram dadas. Bom, eu não me queria prolongar nisto, está aberto o debate, já foi respondida uma das perguntas, iria pedir a quem nos está a assistir para deixar as suas perguntas na caixa de comentários do Facebook, que eu irei colocar essa pergunta. O Sr. Professor António Taveira Gomes disse aqui, ou pelo menos de várias coisas que disse e que eu retive, que escrevi, não podia deixar de pegar numa, porque também já vem de trás do que foi falado com o Dr. Rui Cernadas, que era a questão dos recursos humanos, e que a mim, pelo menos, sempre gostei de falar dessa parte, por várias razões, mas perceber, porque sei que tem uma carreira longa, esteve durante muitos anos no Hospital de São João, depois transitou para a ULS de Matosinhos, imagino que tenha estado por outros sítios, e é médico há muito tempo, formou e continua a formar muitos jovens médicos. Isto é algo que diz grande respeito aos jovens médicos, àqueles que estão na especialidade, àqueles que acabaram a especialidade e àqueles que se vão formar. E também, bem, o PSD, ainda há poucos dias, o seu professor António Araújo fez uma conferência com jovens médicos exatamente a falar das suas preocupações e dos seus objetivos para uma carreira, e é algo que nos preocupa a todos, que é exatamente isto dos recursos humanos. O Ministério da Saúde muitas vezes não nos vê a todos nós como um recurso humano, ou somos apenas mais um número dentro de uma grande floresta. Disse, e bem, que havia um processo demorado, difícil, burocrático para uma simples contratação. E nós sabemos bem a necessidade que há, e houve durante esta pandemia, de porventura às vezes tentar desbloquear estas necessidades rapidamente, e por que não aqui também termos audácia e sermos inovadores de pegar num senhor enfermeiro, num médico, num técnico e dizer, muito bem, o senhor trabalha num estabelecimento, mas tem tempo livre da sua semana, ou se quer trabalhar mais horas, porque é que não vem fazer aqui mais 10 ou 20 horas do seu trabalho? Ou porque é que uma OLS não consegue contratar um profissional de saúde? E não sei se poderá responder a isso, ou se quer ser algum documentário, e depois eu abriria o debate, obviamente, a todos os outros participantes. Muito obrigado. Sim, com certeza. Deixe-me só fazer aqui uma ou duas afirmações antes de responder diretamente à questão. Claro, com certeza. Ouvi com muito agrado a professora Amélia Ferreira, como já esperava, e muita coisa é o que caracteriza aquilo que se faz na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Nós temos a pessoa no centro, temos tudo desenhado para a pessoa e não para o serviço, vamos à casa da pessoa, temos a hospitalização domiciliária, temos uma unidade de cuidados paliativos que é única, quer para os cuidados primários, quer a nível hospitalar, temos uma equipa dedicada a esses doentes mais idosos, crónicos, complexos, que têm estas necessidades,
e esses visitamos no domicílio exatamente para perceber as condições em que vivem, ajudá-los a fazer a medicação, a perceber aquilo tudo. Formámos cuidadores informais, foi a primeira vez que se formaram, pelo menos aqui na região, etc, etc, etc. Temos uma parceria muito significativa com a autarquia, com a autarquia e as juntas de freguesia, etc, através da Câmara Municipal, com a participação que agora se mostrou crítica por descobrirmos todas as pessoas que tinham critérios para fazer as vacinações, etc. Portanto, eu não falei disso porque não era o meu assunto, digamos, mas tudo está desenhado para isso. E também é com muito gosto que digo que há toda a disponibilidade na Unidade Local de Saúde de Matosinhos para ajudar quem entenda que é uma boa solução para outras regiões, para perceber as mais-valias e até onde pode ir, e já usar um ponto de partida muito mais significativo do que estar a inventar outra vez uma série de coisas que já foram inventadas, e nomeadamente os defeitos todos e as questões todas sem ter que ultrapassar, nomeadamente alguma reação à mudança em alguns aspectos, etc. Portanto, convinha deixar isso claro, até porque se alguém da OLS me estiver a ouvir, nunca mais me perdoava se não me dissesse isto, porque é inteiramente verdade e justo e vale a pena visitar-se. E isso significa que nós não queremos fazer tudo, nem somos os atores e os autores de tudo. Temos que saber trabalhar com todos, e isso realmente é com todos, dentro do sistema de saúde e fora do sistema de saúde, e neste caso, nas unidades locais de saúde, com as autarquias e com as forças de segurança, com as escolas, etc. Temos programas por todo lado. Hoje estamos a intervir na comunidade com grupos de ajuda mútua, que é uma coisa da área da saúde mental, e os dinamizadores do processo, depois da formação que fizeram e a partir de alguma altura das sessões, são da Câmara Municipal de Matosinhos. E, portanto, fazemos aqui uma parceria, um conjunto de parcerias com ganhos para todos e com uma ideia de proximidade, que é isso que interessa. Os recursos humanos, de facto, são uma questão significativa e, sobretudo, os médicos, que são os mais caros. Nós, nesta altura, podemos substituir todos os profissionais de saúde, exceto médicos. Se alguém rescinde o contrato, reforma-se, etc., etc., podemos contratar de novo e substituir, seguindo as regras de contratação pública, evidentemente, mas podemos substituí-los todos, exceto médicos. Os médicos têm os seus concursos específicos para a colocação. E, de facto, isso é difícil. Tem-se criado aqui um procedimento, um conjunto de procedimentos que são desmotivadores para muitos dos médicos, e os médicos deixam de estar ou de querer estar no Serviço Nacional de Saúde. Não é que o Serviço Nacional de Saúde tenha que competir com outras unidades prestadoras de cuidados de saúde, mas há completamente a possibilidade de partilha, inclusivamente, de recursos humanos. Não tenho grandes reservas em relação a isso. O que é preciso é que as pessoas funcionem bem, e é muito mais relevante a conciliação que as pessoas conseguem fazer dos seus diferentes aspectos da sua vida do que seguir um modelo fechado em relação a qualquer uma das partes, achando com isso que se consegue muito melhores resultados. E normalmente o que se consegue é que as pessoas se habituam àquela circunstância e depois tendem para ficar um pouco paradas se não houver nenhum estímulo acrescido, que é uma coisa que em Matosinhos não deixa de acontecer, que é estímulos acrescidos, e, portanto, aí não há paz sob este ponto de vista. Mas o modelo de contratação dos médicos, e se calhar o modelo da colocação dos médicos, o modelo da forma como são contratados e colocados, e o modelo como são hierarquizados, valia a pena uma boa revisão. Até porque os serviços podiam perfeitamente certificar a capacidade dos internos para ter um exercício no âmbito da sua especialidade, e depois, para efeitos de colocação, serem hierarquizados de uma forma que fosse mais objetiva, e não com estas coisas de que quem tem menos que 19,6 parece que chumbou, já vai triste, e depois não se consegue colocar ninguém que não seja novamente pelos critérios de avaliação contínua, porque depois fica tudo empatado no mesmo sítio. Eu acho que esse começa logo por ser um modelo que não é mais o que se ajusta melhor àquilo que precisamos de fazer. Não quero dizer que o modelo tenha que ser completamente liberal, mas nós devíamos poder contratar profissionais que querem trabalhar connosco. Nós não vamos buscá-los, apesar de às vezes nos dizerem isso, que vamos roubá-los a outros sítios, ainda por cima do SNS. As pessoas desvinculam-se daqui ou dali porque querem. E aparecem que têm disponibilidade para trabalhar na Unidade Local de Saúde de Matosinhos ou noutro sítio qualquer.
E nós não temos nenhuma capacidade de as recrutar que não seja num horário completo, para começar, e depois, se não for no regime das vagas carenciadas, que nunca se percebeu muito bem como é que são atribuídas, não há maneira de entrar no sistema que não seja, ao fim de um ano ou dois, de andar a chatear toda a gente, desde a ARS até à CSS, ao Ministério da Saúde e, finalmente, ao Ministério das Finanças. Com os planos de atividade e orçamento aprovados, e se forem previstos estes recursos, começa a haver alguma abertura para ser possível contratar os médicos, concretamente, e os outros profissionais, que se preveem no plano de atividades e orçamento para o ano seguinte. Mas, como há bocado referi, o tempo de aprovação destes planos é, por vezes, longo, e chegamos às vezes a mais de meio do ano e ainda não temos fechado o processo de contratualização, até já sabemos que os resultados não vão ser nada daquilo que o plano tinha, e não andamos a discutir um plano que já sabemos que nem é realista. Mas, de facto, é um assunto que precisava de alguma mais autonomia, e o que deviam exigir às instituições de saúde é, nomeadamente o LIS, que é mais simples porque a população servida é mais fácil de identificar, é perceber que indicadores de saúde é que se conseguiram melhorar naquela população e quanto é que isso custou. E se as pessoas não trabalharam adequadamente, muda-se a administração porque não sabe gerir bem os recursos que têm para os resultados que conseguiu com isso. Agora, se não têm logo à partida as ferramentas necessárias para o fazer, fica depois muito difícil perceber e fica sobretudo desmotivante, mesmo para as equipas, perceberem que não há, pelo empenhamento que têm, o retorno que era justo que houvesse. E isso, nem que não seja um reconhecimento muito significativo, até monetariamente falando, é muito importante, e as equipas referem isso com alguma frequência. Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor. Eu passo a palavra ao Sr. Professor Fernando Almeida para comentários gerais e uma ou duas perguntas, se tiver, final, aos nossos palestrantes. Muito obrigado. Eu não podia deixar, foi com muito agrado que ouvi os nossos palestrantes e o moderador também, a moderação. De facto, trouxeram-nos duas comunicações que foram muito interessantes e quem sabe muito bem os domínios de que está a falar. E, de qualquer forma, eu gostava de começar por colocar uma questão ao professor António Tadeira Gomes, e que se prende com o seguinte: embora o modelo não seja relevante, como aliás já referiu, eu gostava de lhe perguntar se dependesse apenas de si, e para aumentar os ganhos de eficiência e os ganhos de qualidade, ainda mais do que aqueles que neste momento usufrui e proporciona, se dependesse apenas de si, que alterações faria, enfim, na implementação da sua atividade, sendo eventualmente este um modelo da OLS, ou não, dependerá do que nos disser. Mas mesmo num modelo como este que administra, quais seriam as grandes alterações que faria, ou as alterações que faria para ter, de facto, maiores ganhos de eficiência e de qualidade? Não se está a ouvir. António, está bem. Muito obrigado. Eu liguei o microfone e alguém me desligou, já está ligado outra vez. Obrigado. Faria dois tipos de intervenção, sobretudo. Uma era no redimensionamento dos recursos humanos, de forma a ter equipas constituídas de uma forma coerente e adaptada àquilo que são as solicitações. E em relação àquilo que é a oferta dos serviços. Nós procuramos trabalhar muito em rede com os centros hospitalares e, portanto, naquilo que se designa uma integração horizontal de cuidados também. Nós não queremos fazer todas as coisas que se fazem nos sítios mais diferenciados e nos centros de referência. Isso é absolutamente essencial e realmente devia ser melhor tratado, ainda que haja essa intenção com a criação de centros de referência para haver fluxos bem definidos para certas patologias e, portanto, isso nós também estamos a procurar fazer isso e até a afiliar-nos com um desses centros numa outra área. Mas, fundamentalmente, o que falta fazer aqui, o grande passo, era termos, que estamos a caminhar finalmente um bocadinho nessa direção, era ter uma contratualização dos cuidados de saúde primários e hospitalares única, que é uma coisa que espantará alguns, mas, de facto,
aconteceu durante estes anos todos, que a contratualização que era feita com os cuidados de saúde primários e a contratualização que era feita com o Hospital Pedro Hispano eram diferentes. Eram em momentos diferentes e obedecendo a critérios perfeitamente definidos, nomeadamente para os cuidados de saúde primários. E onde não entrava nada que tivesse que ver com a integração de cuidados ou com mais-valias que se criasse no espaço e no contexto específico de Matosinhos, como nas outras unidades locais de saúde acontecia. E, de facto, nós começamos a trabalhar isto com a ARS Norte, que até no processo de distribuição das vacinas, se quiserem saber, aparecem lá todos os ACES de Norte, exceto o de Matosinhos. E com um asterisco a dizer, para Matosinhos vai ser, Matosinhos vai dirigir ou vai fazer isto de outra maneira. De facto, este é o passo crítico da integração cabal dos cuidados e todos estes processos. Nós tínhamos que ter um alinhamento muito melhor para a integração dos cuidados, o que quer dizer que teríamos que criar aqui algo de diferenciador, que é o que eu chamo algumas vezes uma unidade local de saúde modelo B, ou seja, sem perder de vista o que é o alinhamento hospitalar e o alinhamento dos cuidados de saúde primários com uma estratégia regional e com uma estratégia nacional, mas depois tendo em conta aquilo que na região e na localidade tem mais importância em termos de incidência de patologia e necessidades de promoção da saúde, etc., etc., sem prejuízo disso, tinha que se criar uma mais-valia ainda acrescida a isto, que era o que resultava da integração que se faz na unidade local de saúde, ou seja, tinha que se privilegiar os ganhos que resultavam de uma integração ainda muito mais efetiva, porque uma integração de cuidados não é os doentes do A6, que para quem são pedidos estudos de patologia clínica, fazerem a colheita no A6 e a amostra é que vai para o hospital e o resultado aparece em todo o sistema e, portanto, o médico de família tem logo acesso, mal tem um resultado. Isso já é fabuloso, mas isto está longe de ser integrar cuidados de saúde. Ainda falta muito mais. Ora, é preciso que todos aqueles indicadores de contratualização que existem com os cuidados de saúde primários estejam alinhados com aquilo que são as prioridades de saúde no âmbito da prestação de cuidados de saúde primários, mas também com a integração que se faz com os cuidados hospitalares e ganhando aqui uma dimensão significativa. E isso era um passo seguinte neste modelo de unidade local de saúde e, portanto, seria o grande desafio, seria essa a modificação estrutural mais relevante. Sente que a prevenção em saúde beneficia também deste modelo vertical? Temos que fazer com que beneficie. Isso aí há mais disponibilidade. Nós, por exemplo, na área de que a professora Amélia Ferreira estava a falar das demências, ou do Alzheimer, mas também concretamente nas demências, da perda cognitiva, estamos a fazer um trabalho que foi iniciado pelo Serviço de Neurologia do Hospital Pedro Hispano, mas com completo envolvimento das equipas de saúde familiar, portanto, dos cuidados de saúde primários, e completamente desenvolvido na comunidade. E, portanto, este partir do hospital e esta deshospitalização de um conjunto de coisas e ir até aos cuidados de saúde primários é muito mais estimuladora depois para chegar às pessoas e para, tendo o alinhamento com todas as outras organizações, haver aqui decisões ou fazer sentir aos cidadãos que há um conjunto de coisas que promovem a saúde que são realmente importantes, porque todos falam nelas. Está naqueles outdoors na Câmara Municipal, está no seu centro de saúde, está no hospital, a linguagem é semelhante e as mensagens são 3 ou 4 ou 5 e vão mudando com alguma periodicidade, mas mudam relativamente pouco ao longo de um ano e fazemos isso alinhado com as estratégias nacionais e internacionais, aproveitando os dias nacionais e internacionais das coisas que têm que ver com isto. Ou seja, o que a gente quer proporcionar ao cidadão é a ideia clara e simples de que promover a saúde é muito importante e há uma coisa que hoje posso implementar na minha vida e lá para o mês que vem, se calhar alguém vai falar de outra. Mas esta vai-se repetir uma vez ou outra, ou nos sítios onde ela interage vai se manifestar e, portanto, isso é muito relevante. O ter uma unidade local de saúde e uma integração vertical de cuidados, como eu dizia há bocado, não é condição sine qua non para coisa alguma, provavelmente, mas tem que ser uma mais-valia, tem que se gerir e tirar o partido disso como uma mais-valia, porque realmente facilita num ou outro aspecto e temos a obrigação de o fazer, que é tirar o máximo partido de um modelo como este, continuar com ele e com o desenvolvimento dele, porque nenhum modelo é bom ficar parado no tempo. A gente tem que desenvolver
e melhorá-lo ao longo do tempo. E todos eles, isto significa que todos eles, sejam quais forem, precisam do tempo necessário para se perceber se geram mesmo mais-valias ou não, e não andamos a mudar de repente do modelo sem perceber, ou percebendo até que havia mais-valias que preferimos ignorar ou passar adiante. E, portanto, aqui a integração vertical dos cuidados tem que ajudar e ajuda imenso nisto. Muito obrigado, Presidente Tavera Gomes. Eu gostava também de falar um pouco e de colocar uma questão à professora Amélia Ferreira. E antes de mais, gostava de dizer que ouvi com muito agrado a sua intervenção. E, nomeadamente, quando falou de aspectos comunitários, que sempre me foram muito caros. Eu, enfim, há muitos anos largos, tive a oportunidade de ganhar um concurso aberto pelo Alto Comissariado para a Saúde Mental, com um projeto na comunidade relativamente aos inimputáveis, ou seja, tentar perceber, e na altura trabalhava no Magalhães Lemos, e portanto este projeto foi ganho no âmbito da unidade que eu então dirigia, no Magalhães Lemos, e de facto nós fomos perceber que é que os inimputáveis, depois de serem colocados em liberdade, qual era o procedimento, o comportamento, se andavam a ser tratados, se não andavam. Isso deu-nos um gozo imenso, porque sem dúvida percebemos aquilo que já sabíamos, ou seja, ou melhor, confirmamos aquilo que já sabíamos, conseguimos prevenir algumas situações muito graves de descompensação, nomeadamente alguns doentes psicóticos, que se não tivesse sido a nossa intervenção, seguramente teriam reincidido no crime, e alguns deles eram crimes graves, e acho que, de facto, são projetos muito interessantes e que permitem servir as populações e têm também um papel muito importante no âmbito da prevenção. De qualquer forma, seguramente que um dos aspectos que mais nos preocupa é o aspecto do alcoolismo, é um aspecto relacionado com o consumo de drogas. Evidentemente, também já falou nesta problemática da dificuldade cognitiva, das demências, que entretanto vão atingir os idosos e que são as populações, sem dúvida nenhuma, mais frágeis. De qualquer forma, há uma coisa que com a sua experiência enquanto médico, enquanto também pensador acerca deste assunto, o que é que nós podíamos fazer, ou o que é que o país podia fazer de forma a diminuir de uma forma significativa o número de pobres que, de facto, década após década, se vão arrastando, e de facto nós não conseguimos deixar de ter uma quantidade de pobres muito significativa, que, aliás, enfim, porque nos foi falando. O que é que, integrando nisto tudo, acha que medidas poderíamos prever relativamente ao futuro? Gostava de ouvir também, com o seu conhecimento, gostava também de ouvir relativamente. Esta situação da pobreza é uma situação que já está identificada, inclusivamente a partir do Conselho Social da Rede Europeia de Luta contra a Pobreza, que é presidida pelo Padre Jardim e que ainda há pouco tempo, ainda já foi há coisa de uma semana e meia, organizou uma reunião em Serralves. A pobreza é algo que não é fácil sequer muitas vezes ser assumida pelas próprias instituições. Nós temos tido muito essa noção, porque tem havido, digamos, tem havido como objetivo fazer uma avaliação dos indicadores de pobreza no norte do país, e posso lhe dizer que tem sido muito difícil a adesão, por exemplo, dos municípios, porque é qualquer coisa que não traz votos. E neste grupo do Conselho Social tem-se tentado, através das instituições de solidariedade social, das IPSS, das mutualidades, das misericórdias, mas também dos próprios municípios, tentar fazer uma avaliação dos indicadores de pobreza. A pobreza que está muito, digamos, muito disseminada com diferentes roupagens, e esse aspecto é um aspecto crítico. Nas instituições de solidariedade social temos muito essa noção, na medida em que, por exemplo, somos responsáveis por algumas das áreas de acompanhamento de acompanhamento social. E está muito decorrente de falta de emprego, falta de trabalho,
falta de trabalho, também muita pobreza decorrente do abandono das próprias pessoas, designadamente dos mais idosos, porque os filhos saíram, deixaram-nos ficar e muitas das vezes nós defrontámos-nos, por exemplo, nas instituições de solidariedade social com o abandono junto das portas destas instituições desses idosos. E depois também muitas vezes com o próprio insucesso escolar condiciona que dá menos oportunidades aos nossos jovens de poder usufruir de melhores, digamos, oportunidades de vida. É uma preocupação grande porque num país pobre, digamos, a possibilidade digamos, de desenvolvimento está muito coartado e tem que ser uma preocupação grande ligado claramente à educação e ligado claramente também à melhoria dos indicadores de vida das populações. Agora, o norte do país tem, de facto, indicadores muito graves de pobreza e é uma responsabilidade muito grande de todos nós melhorar essas condições. Okay. Muito obrigado, professora Amélia. Dr. Francisco Pavão, há alguma pergunta mais de alguma pessoa no Facebook que tenha colocado alguma pergunta? Não, neste momento não tenho indicação. Pode haver, porventura, algum delay aqui nas redes, mas não tenho indicação. E dada a hora, e tínhamos aqui pré-combinado terminar a sessão entre as 23h10, não mais tardar, eu creio que, dadas as questões colocadas e as duas excelentes palestras, se forem da mesma concordância, que podemos ir para o comentário final e o Sr. Professor António Araújo que encerra a sessão neste momento, se assim o concordarem todos. Ok, muito bem, acho que é uma excelente proposta e também, entretanto, devo dizer que o professor Sérgio Castedo ficou retido, ele fez consulta hoje na Fundação Champalimau e estava a pensar sair mais cedo, não conseguiu e como não conseguiu, de facto, não esteve presente nesta reunião. Me envio os cumprimentos a todos, naturalmente, e lamenta não ter estado presente. Os nossos cumprimentos para o Sr. Professor. Cabe a mim também agradecer a todos a vossa presença, também às pessoas que nos estão a ver e a ouvir pelo Facebook. Mais uma vez agradeço a amável presença dos nossos convidados, foi excelente, aliás, agradeço-vos também a presteza com que acederam imediatamente, e, portanto, foi com muito agrado que eu constatei, e sendo assim, dava a palavra final, então, ao professor António Araújo. E muito obrigado a todos mais uma vez. E uma boa semana para todos. Eu não me vou alongar nos comentários finais, até porque quer o Dr. Francisco Pavão, quer o professor Fernando Almeida fizeram resumos excelentes das comunicações da professora Amélia e do professor António Taveira, e eu prometo à professora Amélia que amanhã mesmo lhe irei ligar para resolver os assuntos pendentes que ela me lembrou que eu tinha que... Eu tinha que aproveitar a oportunidade, não podia perder esta oportunidade. Claro que sim. E queria agradecer a todos, como é evidente. Primeiro, a disponibilidade que tiveram. Segundo, o empenho que o SEN do Porto, da área da saúde, tem colocado para responder às perguntas que lhe foram feitas e para dinamizar o debate social em torno das questões da saúde. E, portanto, agradecer-vos e desejar uma noite excelente e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.